No fim do século XIX, Paris fervia de ideias, mas também de desigualdade. Uma jovem polonesa chamada Maria Sklodowska, que o mundo conheceria como Marie Curie, chegou à cidade carregando uma mala simples, um francês hesitante e um sonho gigantesco: estudar física e matemática na Sorbonne, algo quase impensável para uma mulher naquela época. Ela vivia em quartos gelados, muitas vezes passando fome para pagar os estudos, lendo à luz fraca de lampiões e anotando fórmulas em cadernos gastos. Entre bibliotecas silenciosas e laboratórios improvisados, o destino a aproximou de Pierre Curie, um físico francês tímido, introspectivo e igualmente apaixonado pela ciência. Ele já era conhecido por descobertas em cristais e magnetismo, mas levava uma vida modesta, mais dedicado ao laboratório do que a festas elegantes de Paris. Quando foram apresentados, Pierre ficou impressionado com a determinação daquela jovem estrangeira, que falava de física com a mesma naturalidade com que outros falavam de moda. Marie, por sua vez, viu em Pierre algo raro, um homem que a tratava como igual, interessado nas suas ideias, não apenas em sua aparência. Entre experiências, cálculos e longas conversas, nascia uma parceria que ultrapassaria qualquer fronteira de país, de gênero ou de tempo. Marie e Pierre começaram a trabalhar lado a lado em um laboratório simples, frio, mal equipado, quase um galpão abandonado com chão de pedra e teto pingando no inverno. Ali dentro, cercados por tubos, balanças e cristais, eles misturavam reagentes, anotavam resultados e, sem perceber, também misturavam destinos. Pierre, encantado tanto pela inteligência quanto pela humildade de Marie, pediu sua mão em casamento, mas ela hesitou. Sentia-se dividida entre o amor pela ciência e o desejo de retornar à Polônia para contribuir com seu país, ainda dominado por potências estrangeiras. Ele insistiu com uma promessa que soava como voto de vida: se fosse preciso, mudaria com ela para a Polônia, deixaria tudo para apoiá-la em seu sonho. Essa disposição de sacrificar a própria estabilidade tocou profundamente Marie. No fim, ela aceitou o pedido e ficou em Paris. O casamento deles, em 1895, foi simples, sem luxo, com direito a um detalhe simbólico: Marie preferiu um vestido azul escuro prático, que usaria depois no laboratório, em vez de um caro vestido de noiva. Mais do que palavras, os dois faziam um pacto silencioso: o amor deles seria construído tanto em casa quanto sob o cheiro de produtos químicos e o brilho estranho de substâncias ainda desconhecidas. Enquanto outros casais faziam planos de viagens e festas, Marie e Pierre planejavam experimentos. Em 1896, a descoberta dos raios misteriosos do urânio abriu uma porta inédita na física. Intrigada, Marie decidiu investigar aquele fenômeno que chamaria de radioatividade. Pierre, fascinado pela ousadia científica da esposa, deixou de lado boa parte de seus próprios estudos para unir-se a ela. O laboratório virou um cenário quase de ficção: montes de minério de pechlenda, odor metálico no ar, caldeirões a céu aberto fervendo sob o frio europeu. Eles manipulavam toneladas de minério bruto para isolar substâncias invisíveis aos olhos, mas poderosas. Era um trabalho exaustivo, físico e mentalmente. As mãos queimavam, os corpos cansavam, mas o brilho estranho que notavam em alguns materiais à noite, um leve fosforescer, quase mágico, alimentava a esperança. Enquanto isso, a vida pessoal seguia. Tiveram a primeira filha, Irene, e equilibravam fraldas com fórmulas, ternura com cansaço extremo. Para muitos, aquele ritmo seria insustentável. Para eles, era apenas a forma concreta de viver um amor que unia pessoas e átomos, sentimentos e experimentos. Depois de anos mexendo em toneladas de pechlenda em condições precárias, inalando poeira tóxica e mexendo com líquidos ferventes em panelões velhos, Marie e Pierre finalmente chegaram a algo extraordinário. Em 1898, anunciaram a descoberta de dois novos elementos químicos: o polônio, batizado em homenagem à Polônia, terra natal de Marie, e o rádio, de brilho intenso e propriedades impressionantes. Os artigos científicos, escritos com rigor, sacudiram o mundo acadêmico. Pela primeira vez, uma mulher liderava uma descoberta científica daquela magnitude, algo que muitos consideravam impróprio para o sexo feminino. Mas Marie não se intimidava. Passava o dia no laboratório e à noite preparava aulas, enquanto Pierre, igualmente exausto, a apoiava em tudo.
O casal recusou patentear processos que poderiam torná-los milionários, preferindo que outros cientistas tivessem acesso livre às técnicas desenvolvidas. Em vez de riqueza, escolheram legado. Sem saber, pagavam o preço com o próprio corpo, passavam horas segurando frascos que brilhavam no escuro, encantados com a beleza azulada do rádio, sem imaginar que aquela luz encantadora era também um veneno silencioso. A genialidade do casal Curie não podia mais ser ignorada. Em 1903, o Prêmio Nobel de Física foi anunciado para honrar pesquisas sobre radioatividade, inicialmente citando Henri Becquerel e Pierre Curie. Marie, apesar de ter sido peça central dos trabalhos, havia sido praticamente apagada da indicação por ser mulher. Pierre, indignado, escreveu à Academia explicando que o mérito era tanto dela quanto dele e que não aceitaria vê-la excluída. Após essa intervenção, o nome de Marie foi incluído, e ela se tornou a primeira mulher da história a receber um Nobel. A cerimônia trouxe brilho e reconhecimento, mas também olhares tortos e comentários maldosos. Havia quem dissesse que uma mulher naquele nível ameaçava a ordem natural das coisas. Marie respondia com o que sabia fazer de melhor: trabalho. Pierre, por sua vez, continuava a apoiá-la publicamente, tratando-a sempre como parceira intelectual. O casal passou a lidar com a fama sem luxo, permaneciam com poucos recursos, o laboratório continuava simples, enquanto as expectativas do mundo cresciam. Entre palestras e experiências, eles ainda encontravam tempo para ser marido e mulher, pais presentes e, sobretudo, aliados. Enquanto jornais exibiam manchetes sobre o casal radioativo e seus feitos, algo silencioso acontecia nos bastidores. O corpo de Marie e de Pierre era bombardeado diariamente por radiação, em uma época em que quase nada se sabia sobre seus riscos. Eles carregavam frascos de sais de rádio nos bolsos, deixavam amostras em gavetas e trabalhavam sem qualquer proteção. À noite, encantados, observavam aquele brilho azul esverdeado iluminar o escuro do laboratório, como vagalumes sólidos. Para Pierre, aquilo parecia um milagre da natureza. Para Marie, a confirmação de que haviam tocado em algo fundamental do universo. No entanto, o cansaço aumentava, dores surgiam, e exames de sangue mostravam alterações misteriosas. Mesmo assim, o casal seguia em frente, como se o corpo fosse apenas instrumento descartável diante da grandeza da descoberta. A devoção à ciência e ao ideal de contribuir com a humanidade tinha um custo que eles ainda não conseguiam medir. O amor entre os dois, porém, permanecia firme, trabalhavam juntos o dia inteiro e, em casa, ainda conversavam sobre experimentos, sonhos e futuros projetos. Em 1906, quando a carreira dos Curie parecia em ascensão contínua, a vida decidiu ser brutal. Numa manhã chuvosa de abril, Pierre caminhava apressado por Paris, distraído em pensamentos enquanto atravessava a rua Dauphine. Um carro de tração animal surgiu, a visão foi bloqueada, o chão estava escorregadio. Pierre escorregou e caiu sob as rodas, sofrendo ferimentos fatais. Morreu instantaneamente. A notícia caiu sobre Marie como um raio. De repente, o homem que havia acreditado nela quando ninguém mais acreditava, o parceiro de laboratório, o pai de suas filhas, estava simplesmente ausente. O mundo científico lamentava a perda de um gênio, ela lamentava a perda de metade de si mesma. Durante semanas, Marie vagou em luto profundo, escrevendo em diários, visitando o túmulo, tentando entender como continuar um trabalho que, em sua mente, sempre tinha sido deles, nunca apenas dela. Muitos esperavam que ela recuasse, que se retirasse da vida pública. Mas, em meio às lágrimas, uma decisão começou a nascer: honrar Pierre significava seguir adiante. Em vez de abandonar a ciência, Marie assumiu o posto que era de Pierre na Sorbonne, tornando-se a primeira mulher a lecionar naquela universidade. No primeiro dia de aula, entrou na sala lotada sob olhares curiosos e apreensivos. Não fez discurso sentimental, abriu o caderno e continuou exatamente do ponto em que Pierre havia parado nas aulas anteriores, como se quisesse dizer: ele se foi, mas o trabalho continua. A pesquisa com radioatividade também prosseguiu. Em 1911, Marie recebeu o segundo prêmio Nobel, agora de Química, por isolar o rádio em estado puro, feito inédito. Tornou-se, assim, a primeira pessoa a ganhar 2 Nobéis em áreas diferentes. O reconhecimento,
Porém, não trouxe paz. Ela enfrentou ataques de imprensa por causa de sua vida pessoal, preconceito por ser mulher estrangeira e suspeitas injustas. Ainda assim, mantinha o foco na ciência e na família. Cuidava das filhas, administrava um instituto que levava o nome de Pierre e continuava a se expor à radiação sem proteção adequada, guiada pela urgência de transformar aquela descoberta em benefício para a medicina. Quando a Primeira Guerra Mundial explodiu, Marie viu no conhecimento radioativo uma arma de cura. Organizou unidades móveis de raio-x, as famosas pequenas Curies, para ajudar a localizar balas e fraturas em soldados feridos no fronte. Ela mesma aprendeu a dirigir, treinou outras mulheres e foi ao campo de batalha, trabalhando longas horas sob risco de bombardeios. A motivação vinha, em parte, da memória de Pierre, o desejo de que a ciência que os unira pudesse agora salvar vidas. Suas filhas, especialmente Irene, cresceram inspiradas pelo exemplo dos pais, e mais tarde, também se tornariam cientistas premiadas. O romance de Marie e Pierre, embora interrompido por uma tragédia súbita, deixou marcas profundas no mundo, não só nos laboratórios e hospitais, mas também na forma como se enxerga a parceria entre duas pessoas que se apoiam mutuamente em sonhos difíceis. O corpo de Marie, com o tempo, sofreu as consequências da exposição intensa à radiação. Ela acabou desenvolvendo problemas graves de saúde e morreu em 1934. Mas até mesmo seus cadernos de anotações continuam, até hoje, tão impregnados de rádio que precisam ser guardados em caixas de chumbo. É como se o brilho do trabalho que ela e Pierre fizeram nunca se apagasse por completo. A história de Marie e Pierre Curie emociona até hoje porque combina vários elementos poderosos: um amor que nasce da admiração mútua, um casamento construído em igualdade intelectual, uma luta contra o preconceito e a pobreza, a glória científica e uma perda trágica no auge da carreira. Filmes, livros, séries e reportagens continuam recontando essa trajetória, mostrando desde o laboratório gelado até as cerimônias do Nobel. Mais do que grandes cientistas, eles se tornaram símbolos de parceria verdadeira, dois seres humanos que decidiram caminhar lado a lado, dividindo não só conquistas, mas também sacrifícios e riscos enormes à própria saúde. Para o seu canal, essa história oferece tudo o que prende audiência: começo humilde, obstáculos quase impossíveis, descoberta revolucionária, reconhecimento mundial e um final que dói, mas deixa legado. Quando o público ouvir sobre o casal que preferiu repartir conhecimento com o mundo em vez de ficar milionário, e sobre a mulher que continuou sozinha o trabalho do homem que amava, vai entender que algumas histórias de amor são tão intensas que chegam a mudar a própria história da humanidade.